Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez mais um vídeo sobre cinema falando, e desta vez eu vou lhes falar sobre a diferença entre livro e filme. São duas diferenças enormes, colossais, vamos assim dizer. Exagero meu à parte, mas realmente são diferenças muito grandes. O livro e o filme são duas propostas totalmente diferentes. O livro a pessoa lê, o filme a pessoa vê. Mas o que muitas pessoas são, assim, em relação de livro para filme, é que muitas delas ficam decepcionadas porque o filme, ou até mesmo série, ou até mesmo que seja teatro, seja o que for, não correspondem às expectativas em relação ao livro. Temos que levar em conta que o livro é uma coisa assim que até fica meio assim individual. Cada um está imaginando uma coisa diferente. Tá escrito a mesma coisa, mas existem visualizações assim diferenciadas, como poderiam ser os personagens. E com um filme, a gente já vê a coisa pronta. Óbvio que até tem situações que autores de livros se decepcionaram com as suas versões em filmes, como foi o caso de Stephen King. Nossa, o Stephen King ficou doido com Stanley Kubrick em relação à sua adaptação para cinema de O Iluminado. Sinceramente, eu achei que funcionou bem tanto no livro de Stephen King quanto o filme dirigido por Stanley Kubrick. Primeiro Sangue, do David Morrell. Para quem não sabe, é o que deu origem ao filme do Rambo. Foi em 1972 que surgiu o Primeiro Sangue. Tem o personagem John Rambo. E o primeiro filme do Rambo foi em 1982 e findou em 2019 com o Rambo até o fim. Por exemplo, esse aqui, ó, é o Don Corleone em relação ao filme Poderoso Chefão. É baseado no filme O Chefão. O Chefão cobre muito bem em relação aos filmes da parte 1 e 2 dos filmes, só não a parte 3. Mas como eu havia falado, infelizmente, muitas pessoas ficam fazendo comparações que não gostaram, mas cada um se encaixou muito bem dentro da sua proposta, valeu a pena. E eu penso que, ó, o livro é uma inspiração, uma base para o filme. Nesse caso se chama roteiro adaptado. Eu penso que isso não estraga nem o livro e nem o contrário. Não estraga o livro, ou tem gente que gosta mais do filme do que do livro, pode acontecer. Mas a questão é, cada um funcionou dentro da sua proposta como se apresenta. Ler livros é uma coisa maravilhosa. Eu sei também, porque ó, peguei o gosto de ler livros. Eu sei de gente assim que gosta de ler livros. Agora imagina, adolescente lendo livro. Isso é uma coisa boa de se ver. Porque hoje em dia, a falta de leitura, o desinteresse nela, não estamos muito longe daquele filme Fahrenheit 451, que é baseado num livro, Ray Bradbury. A versão em cinema foi feita pelo François Truffaut. O livro é uma coisa maravilhosa, é conhecimento, informação, diversão, etc. Mas o livro, ele é um meio assim de expandir os horizontes, você não ficar se prendendo tanto ao celular. Na verdade, isso até ajuda bastante. Eu sei porque eu tenho uma sobrinha que gosta muito de ler livros. E isso é maravilhoso de se ver. Quando se tem pessoas assim, não é porque é minha sobrinha não, qualquer pessoa que tenha interesse em ler livros, isso aí ó, ajuda bastante. Hoje em dia com tantos reels, tantos TikTok da vida, tantos vídeos de besteira, o livro ajuda bastante. E vale lembrar que até mesmo o que a gente vê no cinema, na televisão, é baseado, não nem sempre em livros, mas é preciso um bom trabalho de roteiro, que é bem diferente também do livro. Olha, sinceramente, eu acho interessante esse negócio. E as comparações, elas vão existir, com certeza, mas como eu falei, já falei antes, dentro da sua proposta, o filme ficou muito bom, do livro que também ficou muito bom. E é isso, eu acho assim muito bom, assim, é uma coisa maravilhosa poder ler livros, ter o conhecimento e informação.
E é claro, hoje em dia com o advento da internet facilita bastante. Eu não sou muito chegado em baixar livros. Acho assim que livro é muito melhor você poder fazer assim, ó, pegar, ler, folhear. Isso assim dá mais assim, como é que eu vou dizer? Prende mais a atenção, a pessoa não se sente assim uma espécie de robô quando está muito pela internet, essas coisas. Mas para quem não tem como, ou para quem não tem como guardar livros, isso aí conta muito. E já que eu falei em livros, tem uma coisa também que vale a pena lembrar. Muitos grandes sucessos do cinema são baseados em livros, óbvio. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, em determinada época, o livro fez um sucesso, ou pouco tempo ficou assim circulando nas livrarias. Aí os produtores, visando fazer um filme, compravam os direitos autorais, davam um jeito para que as pessoas não soubessem. Era uma época que dava muito certo. São os casos de E o Vento Levou e Psicose. Mas é claro, era tão fácil mesmo, né? Imagina, comprar os direitos autorais, não deixar as pessoas saberem como termina. Aí vão ter que ver o filme. Mas hoje em dia, quando se trata de baixar livros, não que naquela época não tivesse um jeitinho, claro que havia um jeitinho, mas acontece que hoje em dia com a internet ficou muito mais difícil, praticamente impossível, não deixar as pessoas lerem os livros assim para ver o filme antes. Bem, então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e também a minha recomendação é: leiam livros sobre qualquer tema que lhes interessarem, porque ler é uma maravilha para a mente da pessoa. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.